você acompanha aqui o podcast, se você gosta desse tipo de mídia e se você trabalha numa organização pública, eu tenho quase certeza que já passou pela sua cabeça a ideia de criar um podcast para a instituição onde você trabalha. Com frequência, pessoal, eu recebo esse tipo de pergunta nos meus inbox. Muita gente vem pedir minha opinião para saber se vale a pena usar um podcast, né, criar um podcast como uma mídia institucional. Então eu resolvi trazer esse assunto hoje aqui no podcast por meio de um podcast. A gente vai conhecer o trabalho de uma Câmara Municipal que não só utiliza podcast, como tem vários programas nesse formato e eles, na verdade, utilizam videocasts, né, que muita gente aposta como sendo uma tendência. Bom, eu sou a Aline Castro, sou comunicadora da área pública, você sempre pode falar comigo pelas redes sociais, é só me buscar como Aline Castro Comunica e você também pode conhecer o site alinecastrocomunica.com.br. Mas, gente, vamos lá. Hoje no podcast vamos falar de podcasts, portanto, né? O Podcast é esse programa que eu trago, né? Esse mini programa que eu trago, em que a gente conhece a atuação na prática de uma instituição pública. E hoje a gente vai conversar com o pessoal da Câmara Municipal de Curitiba. Eles são fera em vários tipos de mídia, vários canais, e o podcast é uma delas, né? Uma mídia que eles utilizam com bastante frequência e já há um certo tempo. Na verdade, eles utilizam o formato de videocasts, como eu já comentei com vocês, e quem vai contar um pouco dos bastidores dessa produção por lá é a Michele Stival, que é coordenadora de multiplataformas da Câmara Municipal de Curitiba, que eles costumam chamar de CMC, né, a abreviação da Câmara Municipal de Curitiba. Então vamos começar ouvindo a Michele. Ela vai dizer por que eles optaram por esse tipo de mídia e como que o podcast/videocast funciona hoje por lá. Bem, o CMC Podcast foi criado para debater assuntos diversos da cidade. Nós escolhemos o podcast porque é onde podemos explorar melhor os temas, dar voz às pessoas de fora que possam contribuir com as ideias, né? Abrir o espaço para a comunidade. Também foi uma forma de as pessoas conhecerem melhor os vereadores de um jeito um pouco mais informal, mas ao mesmo tempo conduzidos por uma temática de interesse da cidade. O nosso público está ali entre 35 e 44 anos, é um público majoritariamente masculino, com 61%, e a periodicidade, então nós lançamos os podcasts toda quinta-feira, mas passaremos a divulgar um programa que vai exigir um pouco mais da equipe e trabalhando aí com publicações pelo menos 2 vezes por semana. As pessoas podem acessar pelo nosso canal do YouTube os podcasts, @ Câmara Municipal de Curitiba, ou pelo Spotify também, mesmo endereço. Agora a Michele vai explicar um pouquinho sobre o processo de produção deles, seleção dos temas, de entrevistados, enfim, vamos ouvir um pouquinho mais. Nós dividimos os podcasts de acordo com as comissões da casa, de serviços prestados pela Câmara e também de entrevista com os vereadores, para que as pessoas conheçam eles melhor. Então temos ao todo 14 programas temáticos que abordam desde saúde até educação, urbanismo. E assim, é importante dizer que a gente tem autonomia para escolher os temas e não a interferência da mesa. Então, procuramos assuntos atuais para que possa haver engajamento e um real interesse da sociedade em ouvir os programas, né? Aí, dito isso, nós vamos na busca de quem pode debater o assunto com propriedade. Buscamos, assim, tanto autoridades nos assuntos, quanto influencers que possam ajudar a dar um pouco mais de visibilidade ali no canal. E esse mix, ele é importante, que o segredo é ficar de olho no resultado e ver o que deu certo ali para seguir por aquele caminho. E para isso, as métricas balizam muito, são muito importantes. A produção da CMC, pessoal, realmente é muito vasta. Eles usam vários programas para tratar de vários temas bem diversificados, realmente. A Michele vai comentar um pouco mais sobre isso e ela vai destacar alguns dos programas, dos episódios, enfim, que tiveram melhores resultados recentemente. Olha, eu destaco a eleição do ano passado. Nós fizemos um programa especial chamado Curitiba Decide, com vários episódios e muitos convidados qualificados, e principalmente diversificados para debater a democracia e os problemas que a cidade precisaria enfrentar nos próximos 4 anos.
E o auge desse podcast foram os dias de eleição em primeiro e segundo turno, quando a gente fez as lives. Tivemos ao todo, ao longo da temporada, 34.897 visualizações. Outro programa que a gente gosta de destacar é o Você Me Representa, que tem o segundo melhor resultado, e são as entrevistas individuais com cada um dos parlamentares que foi eleito. Então, ali as pessoas têm a possibilidade de conhecer melhor quem são os vereadores de Curitiba. Além disso, tem o Curitibou, que é um programa que criamos para descontrair mais, tirar aquela cara sisuda da Câmara, né? Tirar aquela impressão de que a Câmara só fala sobre leis, enfim, fala sobre comportamento, né? Muitas vezes as leis que a gente trata na cidade, elas falam sobre comportamento, e isso diz respeito a todos. Então, falar do comportamento do curitibano tem um tom bastante informal, tem temas mais populares, sem a presença dos vereadores, e tem apresentado bons números também. E a nossa, agora quero falar de uma grande aposta nossa, que é um programa que a gente criou chamado Você Quer Que Vire Lei? Então, cada vereador vai apresentar um projeto escolhido por ele e justificar por que propôs. Então, temos esse quadro no Instagram e já faz muito sucesso, dependendo do projeto de lei, dependendo da polêmica, né? Na maioria das vezes, o alcance é bem grande, temos muitos comentários. Então, as pessoas gostam de comentar, de falar sobre os projetos de lei, eles são polêmicos. E esperamos que isso se repita no podcast. Queremos a população participando bastante. Eu perguntei então para a Michelle sobre como eles fizeram a transição de podcast para videocasts, né? E pedi para ela falar também um pouco sobre estrutura, porque eu sei que é uma dúvida frequente, né? A gente sempre pensa assim, uau, eles conseguem produzir 14 programas, devem ter uma super estrutura de pessoal lá, né? Então a Michelle vai responder esses 2 pontos agora para a gente. Desde novembro de 2023 a gente passou a usar o estúdio, mas para montar ele como está hoje, da forma como ele ficou, foram quase 2 anos. E primeiro a gente começou primeiro com o espaço físico, as cortinas, cenário, enfim, as cadeiras, mesas, e depois foram os equipamentos. A mudança para videocast foi uma transição muito grande. Os primeiros podcasts gravados na Câmara, lá em 2019, eram numa sala bem precária, sem equipamento adequado, e a gente começou a perder material e resolvemos parar por um tempo. Nesse começo, nós publicávamos somente no Spotify, porque não tinha vídeo, né? Spotify e os semelhantes ali. Mas, sem bons equipamentos, a coisa começou a ficar meio inviabilizada, né? Não tem condição de você chamar um convidado e depois dizer para ele que não deu certo a gravação. Então, resolvemos dar um passo para trás e esperar vir equipamentos mais legais, um estúdio mais ajeitadinho. E a equipe de comunicação tem várias frentes e todos aqui se desdobram para que cada um contribua um pouquinho, né? Dentro da produção de podcast, temos um misto ali de funcionários. Eu sou servidora, a Pedrita Maria Garcia, que é quem gerencia diretamente o podcast, também é servidora, e temos dois cargos em comissão colaborando, além de 2 estagiários. Mas, assim, é importante dizer que todos temos outras atribuições dentro da comunicação da Câmara. O podcast é um produto a mais que a gente desenvolve. Por fim, gente, eu pedi para a nossa entrevistada deixar dicas, conselhos finais para quem está avaliando se vale investir em podcasts ou videocasts e para quem já se decidiu e quer saber uma espécie de passo a passo aí para implantar isso como uma mídia que vai compor a sua estratégia de comunicação pública. Bom, primeiro, faça um planejamento de acordo com a equipe existente e com o cronograma que de fato possam cumprir. Depois disso, segundo lugar, se vocês vão terceirizar o espaço ou construir um estúdio dentro da própria comunicação, isso deve estar orçado para apresentar para os dirigentes, para que eles possam ter uma noção dos valores. Terceiro lugar, apresentem os programas que querem colocar no ar e a justificativa para cada um desses programas. É importante esse planejamento também dos programas, como vocês vão fazê-los. E isso para apresentar lá na hora de falar, de justificar a existência do podcast. Os assuntos, enfim, eles devem estar relacionados aos serviços prestados pelo órgão, obviamente, né?
E aí, por fim, sejam firmes para ter uma autonomia na escolha dos temas, isso é muito importante. Porém, deixem um espaço para que os próprios parlamentares, ou secretários, ou diretores da instituição, enfim, possam escolher temas deles a serem debatidos. Para que os dirigentes possam escolher seus convidados também. Assim, ninguém se sente deixado de lado. Aqui eu quero agradecer muito o convite pela participação, para a gente mostrar o nosso trabalho, que realmente deu muito trabalho e é um sonho que a gente tem há muito tempo. E eu convido a todos para assistirem os nossos programas. Muito bem, gente. Eu sou suspeita, eu sou fã demais de podcasts. Eu amo fazer e eu amo consumir. Sou uma ouvinte assídua de diversos podcasts. Eu acho que, como a Michelle comentou no começo, é uma mídia que permite que a gente entenda, se aprofunde em alguns assuntos, permite que a gente faça isso enquanto fazemos outras atividades, né? Que todos nós somos sempre tão ocupados. Mas, acima de tudo, eu acho que essa proximidade que a voz permite, né? O didatismo também que o podcast te permite, porque você pode explicar com mais detalhes, né, alguns assuntos, criar um vínculo maior com a audiência também. É algo que a gente não tem em outras mídias. As outras mídias são muito instantâneas, né? Tá tudo muito rápido. A produção do nosso conteúdo tem que ter segundos. E num podcast, num videocast, não. A gente se aprofunda, a gente explica, a gente humaniza. E a gente também pode trazer especialistas, né, entrevistados que fazem isso para a gente, que nos ajudam nesse aprofundamento. Então, assim como a Michelle pontuou, isso é um dos pontos altos, na minha opinião, do podcast. E uma coisa que ela pontuou também é a participação de entrevistados que vão além da nossa instituição, né? Então, o podcast acaba democratizando um pouco o espaço, permite que a gente traga pessoas de vários locais da nossa cidade ou do ramo em que a tua instituição atua. Então, tudo isso eu acho que agrega muito e faz do podcast realmente ser uma mídia muito interessante, que vale a pena você considerar para compor a sua estratégia de comunicação. Então, desde já, a gente reitera o convite da Michelle para que sigam o trabalho da Câmara Municipal de Curitiba, mesmo se você não for curitibano ou curitibana, eu acho que vale a pena conhecer o formato, a escolha dos temas. Eu super virei fã, já estou acompanhando há um tempo o trabalho deles por lá. É só você buscar por Câmara Municipal de Curitiba no YouTube, no Spotify e nas outras redes também. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais nesse assunto, pessoal, podcasts como mídia institucional, eu já dei workshop sobre isso algumas vezes em algumas organizações e estou pensando no ano que vem, 2026, fazer algo online em torno disso. Eu não tenho absolutamente nada oficial ainda, gente, é só uma ideia, uma vontade mesmo que surgiu enquanto eu programava esse podcast. Se isso te interessa de alguma forma, me deixa saber disso, me manda uma mensagem via rede social ou pelo meu site. Diz que você tem interesse, eu acho que vai me ajudar a formatar realmente algo nesse sentido para 2026. Bom, é isso, gente. Deixo para vocês um forte abraço. Meu muito, muito obrigada por serem ouvintes, por estarem aqui. É uma honra ter vocês aqui como ouvintes sempre. Um grande beijo e até o próximo episódio ou podcast do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.